Olá pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Estamos hoje aqui com o programa Gramaticando. É um programa que é feito com a sua participação. Você nos envia uma dúvida, uma pergunta por e-mail. O endereço é gramaticando@oficinadoestudante.com.br e a gente aqui no programa ao ar responde a sua pergunta. Hoje quem nos mandou foi a Ana Maria aqui de Hortolândia. Ela pergunta: Lilica, como é que eu conjugo o verbo ver nos tempos do modo subjuntivo? Como é que eu falo? Qual que é a pronúncia correta? Como é que se escreve corretamente? Pergunta a Ana. Quando eu ver fulano de tal ou quando eu vir fulano de tal? Ana, essa é uma dúvida também bastante recorrente. Existem alguns verbos da nossa língua que, principalmente conjugados em alguns determinados tempos verbais, nos dão dúvidas, geram dúvidas mesmo. E quando a gente precisa utilizá-los, seja oralmente, seja através da escrita, fica aquela, e aí, né? É quando eu ver ou quando eu vir? A opção correta é a segunda, Ana. Quando eu vir o meu amigo. Isso vale para todas as outras pessoas, né? Claro, com as suas devidas adequações. Quando eu vir o meu amigo, eu direi a ele que você precisa falar com ele, ou quando tu vires, quando você vir, quando nós virmos. Isso acontece porque o verbo ver, conjugado nesses dois tempos verbais, tanto no presente quanto no passado, do modo subjuntivo, a origem do verbo ver, não só dele, claro, mas de qualquer outro verbo, é do pretérito perfeito do modo indicativo. Então, especificamente, Ana, você tem que pensar assim: o verbo que você queira conjugar, seja no passado ou no futuro do modo subjuntivo, no pretérito perfeito do modo indicativo, especificamente na terceira pessoa do plural, menos a desinência ram, R-A-M. Vamos fazer isso então com o verbo ver. Como é que ficaria o verbo ver no pretérito perfeito do modo indicativo? Lembrando que o pretérito perfeito é aquele que traz a ideia de uma ação feita por completo, feita completamente, daí ele ser chamado de pretérito perfeito. Com o verbo ver ficaria: eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram, eles viram, menos a desinência ram, R-A-M. O que sobra de base, o que sobra de raiz para o verbo é o vi, é o V-I. É exatamente essa base, Ana, essa raiz que precisa ser utilizada para a construção do tempo pretérito e tempo futuro do modo subjuntivo, que é aquele modo, é aquela condição verbal em que a ideia é da incerteza, em que a ideia é da possibilidade. Por isso, quando eu vir, quando tu vires, se eu visse, se tu visses, se você visse. É isso aí, Ana, espero que eu tenha ajudado. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.